Boa tarde a todos. Daremos início à nossa audiência. Chamo neste momento a representante do Ministério Público, Tainara Moraes, a advogada Tatiana Souza e o réu Marcos de Souza. Agora farei um breve relato dos fatos ocorridos que levaram a essa lide. Na noite do dia 29 de dezembro de 1988, às 0h04, o réu Marcos de Souza, de idade 50 anos, autônomo, residente da Rua Cassiano Andrade do Rego, número 745, bairro Santa Maria, nesta cidade de Piripiri, estava em sua residência quando recebeu a visita de José Francisco de Oliveira. Este demonstrava sinais de embriaguez e violência. O réu conta que José Francisco chegou com um facão e partiu para ele violentamente. Marcos de Souza logo pegou um pedaço de pau e arremessou contra a cabeça da vítima. Esta ainda continuava a golpeá-lo com o facão. Vendo que não pararia, o réu Marcos de Souza pegou uma faca que estaria em cima da mesa e golpeou assim a barriga de José Francisco de Oliveira. A vítima, portanto, sendo representada pelo Ministério Público, este já podendo apresentar a denúncia. Excelentíssima senhora, doutora juíza de direito da 15ª Vara Criminal da Comarca de Piripiri, autos número 001. O Ministério Público do Estado do Piauí vem, através da promotora de justiça, com fruto no artigo 41 do Código de Processo Penal, respeitosamente perante Vossa Excelência, com a matéria probatória inclusa no inquérito policial, promover a presente ação penal pública contra Marcos de Souza, já qualificado nos autos. Conforme consta nos autos, no dia 29 de dezembro de 1998, às 00h04, na Rua Cassiano Andrade do Rego, 745, bairro Santa Maria, cidade de Piripiri, com a intenção homicida desferiu golpes de faca contra a vítima José Francisco Oliveira, o qual ofendeu a sua integridade física, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Conforme os laudos, não se consumado por motivos alheios à sua vontade. Conforme consta no inquérito, o indiciado procurou a vítima em sua residência, deixando o recado. Após chegar, a vítima recebeu o recado, dirigiu-se à residência do indiciado e, quando chegou, passou a se desentenderem, motivo pelo qual houve agressão com golpe de faca em seu abdômen. Por tudo o exposto, denuncio Marcos de Souza, com incurso no artigo 121 do CAPT, do artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 394 e seguinte, e 406 do Código de Processo Penal. A defesa tem alguma resposta à acusação? Segundo consta na denúncia, o meu cliente teria ido até a casa da vítima, procurando por ele, para que pudessem conversar. Mas como a vítima não se encontrava em casa, ao receber o recado, ele se dirigiu até a residência do meu cliente. Quando chegou lá, eles passaram a se desentender, onde a vítima acusa o meu cliente de ter agredido ele verbalmente, até chegar ao ápice de atacá-lo com golpes de faca. Segundo consta na peça acusatória que o réu, com a intenção homicida, passou a desferir golpe de facas contra a vítima, causando lesões corporais, de natureza grave, não sendo consumado o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Como vimos já, na questão da peça acusatória do MP, ficou faltando alguns elementos. Depois que eu fiz uma breve análise de tudo, de toda a peça, eu percebi que alguns elementos do fato foram deixados de fora. Não sei se isso foi por mero descuido do Ministério Público ou se apenas quis que isso passasse despercebido aos nossos olhos. Mas eu, como advogada de defesa do senhor Marcos de Souza, venho até aqui, Vossa Excelência, pedir para que as acusações imputadas contra o meu cliente sejam devidamente indeferidas. Obrigada. Iniciaremos neste momento a audiência de julgamento. O réu Marcos de Souza pode se apresentar e discorrer sobre tudo o que ocorreu na noite do fato detalhadamente. Eu estava em casa, muito serelepe, curtindo minha vida. Aí a vítima chega com um facão em minha direção, me agredindo. E aí naquele momento de toda a violência, de toda a agressividade, eu pego um montão de pau para me defender e arremesso contra ela, contra a vítima. Não contendo tamanha agressividade, brutalidade, eu pego uma faca que estava em cima da mesa e começo a golpear, mas no intuito de me defender. Eu agi em legítima defesa. Depois do acontecido, a polícia apreende o facão. Eu percebo que, depois de muito tempo,
a vítima estava realmente fora de si, muito embriagada, muito agressiva, a violência refletia em mim. As senhoras têm perguntas? Apresentem-as, começando pela representante do Ministério Público, seguido da advogada Tatiana. Sim, meritíssima, gostaria de saber do réu se o senhor esteve antes na casa da vítima e, a não encontrando, pediu que ela fosse à sua residência. Não, eu não pedi que ela viesse até a mim, a vítima. Ela veio por força de vontade própria. Tá, aonde o senhor conseguiu a faca que esfaqueou a vítima? A faca em que eu esfaqueei a vítima estava em cima da mesa. Então, está dizendo que a vítima adentrou na sua residência com o facão na mão. Como ele conseguiu entrar com tamanha facilidade? Sim, a vítima entrou na minha casa com o facão na mão. Acredito que a entrada dela na minha casa foi devido a ela conhecer a ambiência bem. A polícia prendeu esse facão que pertencia à vítima? Sim, houve o apreendimento do facão em que a vítima me atacou. Senhor Marcos, é verdade que pernoitou antes desse fato, umas 3 noites antes, com a sua esposa na casa da vítima? Sim, senhora, pernoitou. Ok, sem mais perguntas, excelência. Sim, excelência, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber do réu se no momento que aconteceu os fatos, né, que quando ele percebeu que a vítima estava imobilizada, se ele teve o intuito de continuar esfaqueando, se ele teve o intuito de causar-lhe mais algum tipo de sofrimento, tá? Ou se ele apenas se retirou do local para que as coisas pudessem se acalmar, para que a vítima pudesse receber atendimento médico. O intuito principal era me defender. Então, para não acontecer algo mais grave pela quintura do momento, eu preferi sair. Eu também gostaria de saber, né, do réu, se no momento que eles começaram a discutir, quando a vítima chegou à sua residência, se a esposa da vítima estava acompanhando ele, se ela presenciou todos os fatos ou se ela só conseguiu comparecer após o marido dela ter sido ferido. Não, ela não presenciou, ela simplesmente compareceu depois do acontecimento. Sem mais perguntas, excelência. Agora, iniciaremos as alegações finais, iniciando pela representante do Ministério Público, Tainara Moraes, seguido da advogada Tatiana Souza. Memorial de alegações finais. Meritíssima juíza de direito. Marcos de Souza foi denunciado e está sendo processado com incurso no artigo 121 do caput do artigo 14, inciso 2º do Código Penal, porque no dia 29 de dezembro de 1998, por volta da meia-noite e 4 minutos, na rua Cassiano Andrade do Rego, 745, Santa Maria, neste município comarca de Piripiri, tentou matar José Francisco Oliveira. A denúncia foi oferecida no dia 8 de novembro de 1999 e recebida no dia seguinte. Devidamente citado, o réu apresentou a resposta à acusação. Em seu interrogatório judicial, o acusado Marcos de Souza afirmou que na data dos fatos estava em sua casa quando a vítima compareceu e tentou lhe agredir com um facão. Para se defender, o interrogado achou um pedaço de pau e arremessou nela. No entanto, a vítima continuou investindo contra o interrogado, razão pela qual pegou uma faca que estava em cima da mesa e desferiu alguns golpes nela. Disse que assim agiu para se defender. Não tinha desavença anterior com a vítima estava muito embriagada no dia dos fatos, o interrogado após os fatos não teve problemas criminais, nega ter procurado anteriormente pela vítima e o pedido a ela para vir até a sua casa, o facão da vítima foi apreendido pela polícia, afirma que a esposa da vítima não estava no local no momento dos fatos. Apesar da materialidade e autoria delitiva, conforme se depende dos fatos, há elementos suficientes a indicar que o acusado agiu em legítima defesa própria, incidindo, portanto, em causa excludente de ilicitude. Segundo o apurado, a vítima procurou pelo acusado na residência dela, portando um facão. Outra, sim, a versão do acusado de que fora atacado inicialmente pela vítima e que deferiu golpes para se defender está amparada nos autos, já que foi encontrado e apreendido o mencionado facão, indicado que antes de ser golpeado estava na posse de arma branca. Nunca é demais recordar que, segundo o artigo 25 do Código Penal, são pressupostos da legítima defesa a ocorrência de agressão injusta, de uma agressão atual ou iminente, praticada com determinado bem ou interesse jurídico ou de outrem, e uma relação de proporção entre a agressão e a reação. No presente caso, a agressão foi decididamente injusta, vez que a vítima se armou com um facão e passou a investir contra o acusado. O segundo requisito exigido é o de ser a agressão atual ou iminente. Portanto, na espécie em vértice, a agressão era iminente, pois, como dito acima, em poder de um facão, a vítima investiu várias vezes contra o acusado, visando-lhe agredi-lo e, quiçá-lo, matá-lo. O último requisito exigido pelo
Código Penal é a moderação e a proporcionalidade da repulsa, que restou também evidenciando. Para se defender, o acusado encontrou um pedaço de madeira e arremessou contra a vítima, a qual continuou investindo contra si, razão pela qual se apossou de uma faca e deferiu golpes para conter o agressor. Portanto, não há como sustentar uma decisão de ante o exposto, a promotora de justiça, infra-assinando no exercício de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência que Marcos de Souza seja absolvido sumariamente por legítima defesa nos termos do artigo 415, inciso 4º do Código de Processo Penal. Piripiri, 7 de outubro de 2021. Excelência, eu farei as minhas alegações finais orais. Para dar início às minhas alegações, vou começar comentando a questão da vítima e a sua esposa sustentarem que o meu cliente foi até a residência deles, né, para chamar, para conversar com a vítima, e como a vítima não se encontrava, ele deixou um recado para que eles pudessem conversar. Mas isso não significa que a vítima poderia e tinha o direito de chegar à casa dele meia-noite, armado com um facão, tentando tirar satisfações de uma história que não tinha nada a ver com o meu cliente. Então, ele sabia que a casa do meu cliente estava desprotegida, pois é uma casa que não tem muro, é uma casa que estava com a porta da frente quebrada. E ele, sabendo disso, quis e tentou entrar de qualquer maneira. Como o meu cliente, percebendo o estado alterado que o senhor José Francisco chegou à sua residência após a meia-noite, com um facão na mão, tentou acalmá-lo, tentou conversar com ele, mas sem sucesso, o que acabou gerando uma grande discussão com agressões verbais entre eles, até o momento em que o senhor José Francisco deferiu um golpe de facão no braço do meu cliente, onde ele passou a atacá-lo, e para se defender, o meu cliente acabou que arremessando uma madeira na direção dele, né, o que acabou acertando-lhe a cabeça, mas sem sucesso, porque nem com isso o senhor José Francisco deixou de atacá-lo. Mesmo depois de ter sido atingido com a madeira, o senhor José Francisco continuou atacando o meu cliente, e o meu cliente, intuitivamente, acabou que pegando uma faca, a qual ele estava usando para cortar carnes mais cedo, e acabou atingindo ele no abdômen, o que fez com que ele se acalmasse, o que fez com que ele parasse com todo o seu descontrole, pois ele acabou que caindo desmaiado ao chão. E logo em seguida, o meu cliente se retirou do local, a esposa da vítima acabou que chegando no momento da confusão, que chamou a polícia, que chamou toda a emergência para que pudesse fazer o atendimento. O meu cliente, em momento algum, teve um intuito homicida de tentar esfaqueá-lo mais. O meu cliente, em momento algum, desejou a morte do senhor José Francisco. Diante disso, eu resto demonstrar que o meu cliente não queria o resultado morte, ele não queria ferir o senhor José Francisco, ele também nunca imaginou que ele poderia ser atacado dentro da própria casa, né, à base de um facão. Ele também não imaginou que por algum segundo ele poderia ter que defender a sua vida e a vida da sua esposa de uma pessoa que ele achava que era o seu vizinho, uma pessoa que ele achava que jamais poderia cometer um tipo de agressão dessas sem motivo algum, sem nenhum motivo aparente. Até então eles nunca tinham tido nenhum tipo de desavença, nenhum tipo de discussão, eles até jogavam junto algumas vezes. Então, fica difícil a gente dizer que ele tinha esse intuito homicida desde sempre, pois ele não tinha. A única coisa que ele queria era defender a sua vida, defender a vida da sua esposa naquele momento, e foi o que ele fez. Excelência, devido ao que já foi exposto até aqui, eu peço que o meu cliente seja absolvido sumariamente, de acordo com o artigo 415, inciso 4º do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa. E nestes termos, eu peço deferimento. Conforme bem observado pelo representante do Ministério Público e também pelo doutor defensor, é caso de absolvição sumária, em razão da prova produzida em juízo, que apontou para a ocorrência de exclusão de ilicitude, ou seja, legítima defesa. Posto isso, fica o réu Marcos de Souza absolvido sumariamente por legítima defesa, nos termos do artigo 415, inciso 4 do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.